Olá, meus amigos da Solar TV, sejam todos bem-vindos para mais um programa começando aqui na TV Solar. E hoje nosso bate-papo aqui é um pouco diferente aqui das nossas entrevistas do dia a dia. Nosso programa de debate aqui hoje reúne mulheres incríveis do setor de energia e a gente sabe como o que está reunido aqui nesse bate-papo aqui, como elas contribuem imensamente para o setor. E também o nosso bate-papo aqui hoje é para falar que a Solar TV apoia essas mulheres incríveis, que repudia qualquer ação que vai contra preconceitos, maus tratos ou qualquer ofensa que venha no dia a dia da mulher. Então a gente sabe que, por exemplo, aqui a gente tem engenheiras que estão no dia a dia em obra, tem advogadas, mas todas têm um relato aqui para contar de casos que aconteceram no seu dia a dia de trabalho com colegas ou profissionais do setor. Então, primeiramente, a Solar TV está aberta para as mulheres que queiram se pronunciar aqui, para bate-papos, e que a gente está 100% a favor delas. E para a gente começar esse bate-papo aqui, eu convido a Marina Meia, diretora jurídica da BGD. A Marina, eu tenho mais coisas para falar de você aqui, mas eu sempre esqueço aqui de todas as outras coisas que você faz também. Mas vamos começar... Mas vamos começar com a doutora Marina. Doutora Marina, eu quero que você comece falando um pouquinho de você, de algum relato que você tenha sofrido no mercado e passe a bola para a seguinte, tudo bem? Uhum. Obrigada, Ricardo. Boa noite. Acho que é super importante a gente sempre falar sobre esse tema, a violência contra a mulher. A gente tem essa violência no nosso dia a dia, né? A gente tem vários tipos de violência. Ela pode ser uma violência verbal, uma violência física, uma violência que cause até um transtorno emocional na mulher. Isso impacta, sim, no nosso trabalho. Nós que somos mulheres, eu particularmente, que sou uma mulher do setor elétrico, assim como outras mulheres aqui, advogada, a gente está sempre ali lidando com homens. Eu represento hoje a Associação Brasileira de Geração Distribuída, a BGD. Graças a Deus, nunca tive nenhum caso na BGD, todos os associados respeitosos, o nosso presidente também, são vários homens. O dia a dia da mulher na área de geração distribuída também acaba que ela esbarra ali com homens, às vezes, sem jeito de lidar com a mulher, mas é importante a gente pontuar quais casos que são casos extremos de violência, como identificar isso. Eu, recentemente, sofri isso no meu trabalho como advogada, eu me senti completamente fora do prumo, então acho que é importante a gente mencionar esse tema de extrema relevância para a mulher, né? E em pleno século XXI, a gente não pode mais admitir, a gente repudia qualquer ato de violência contra a mulher. Acho que não cabe mais nenhum homem ser deselegante com a mulher de maneira nenhuma, quer seja pelo telefone, quer seja agredindo, quiçá ameaçando. Então, a gente reuniu aqui mulheres competentes, talentosas, queridíssimas do setor como um todo, advogadas do setor elétrico, engenheiras, algumas ainda não são advogadas, mas estão quase lá, também tem o seu caso para contar. E eu trouxe aqui para falar um pouquinho com a gente também a doutora Isabel, que é presidente da Comissão do Direito da Mulher, advogada da OAB de Minas Gerais. E só mais um cuidado aqui especial, agradecendo o Ricardo da TV Solar por ceder esse espaço para a gente e dizer que ele tem 4 filhas, além da esposa dele. Então, são 5 mulheres da vida dele. É uma mão cheia aí de felicidade. Então, é um prazer trazer também um homem tão carinhoso, talentoso também, para dividir esse espaço conosco. Ricardo, muito obrigada. Eu passo a palavra para a doutora Isabel. Doutora Isabel, por gentileza, se presente. Boa noite. Ricardo, aí, prazer estar com você aí, tá recebendo. Marina, doutora Marina, muito obrigada pelo convite, né, de estar com vocês, participando dessa mesa virtual, né, mulheres aí, guerreiras, à frente de nosso tempo, né, sempre à frente, nós procurando ocupar nossos espaços, né, dentro de decisão mesmo, em todos os lugares, né, que a gente está. Eu tenho alguns anos aí de caminhada na advocacia, né, e atualmente eu estou presidente da Comissão da Mulher Advogada de Minas Gerais, tá? E também estou como membro da Comissão Nacional da Mulher Advogada, né? E conselheira seccional também. E nesse tempo que nós estamos, há já alguns anos dentro do sistema OAB,
Nós já deparamos assim a questão da violência, da falta de respeito, que a Marina falou agora mesmo. Me permite, viu, Marina, tá tratando você assim, tá? Aliás, eu estou me permitindo tratando você assim de Marina, né? E nós temos aí uma caminhada de mulheres advogadas, porque nós temos aí na OAB de Minas 237 subseções. Em todas elas, nós temos comissão da mulher advogada. E aí nós recebemos relatos das mulheres que estão ali, assim, absurdas, violência. Ou, a semana passada mesmo, uma presidente de subseção, né? Ela me ligou, olha, eu estou com problema, estou separando o marido, tive que requerer medida protetiva, meus filhos, questão do celular. Então, assim, são muitos casos. É questão da vestimenta também, da advogada nos presídios, né? Às vezes, nós não temos norma para estarmos em qualquer lugar, né? Assim, você veste de acordo com aquela que está à vontade. Se você está bem com uma roupa, é a sua roupa do dia a dia, então não tem quem falar que olha, não pode entrar com essa roupa no presídio, né? A OAB, nós temos uma regra geral para a mulher advogada e para o homem também. Mas nós temos advogados que são barradas na porta dos presídios por conta de roupa. E, recentemente, na Comissão Nacional, nós lançamos, através do PEGO também, de defesa das prerrogativas da mulher advogada, a sua toga não mede a minha saia. Porque teve um caso no Rio de Janeiro que a juíza lá tinha até uma fita métrica, né? Para mediar na sala de audiência. Então, essa campanha é nacional, né? Por conta desse fato que outros, né? Mas o que mais chamou foi essa campanha no Rio de Janeiro. Ela foi assim, encabeçada pela doutora Marisa Gáudio, que é a diretora de mulheres da OAB do Rio de Janeiro. Então, nós temos casos assim escabrosos, assim, que vêm a nós, conhecimento. Eu nem me refiro à minha caminhada até chegar aqui onde estou, né? Por conta de situações, né, que vivenciei, assédio, né? Assédio dentro dos fóruns, né? Ah, ela é bonita, então, olha, não vamos esperar você, vamos num lugar melhor ali, né? Ou ela tem a gente não é vista pela competência, né? Muitas vezes. Então, esse assédio no trabalho, que vocês também, na área de vocês, devem ter também, com certeza, né? O assédio no local de trabalho. A questão também dos direitos da mulher gestante também, né? Que ela tem prerrogativas e deve ser respeitada. Então, nós lutamos, nós temos dentro da Comissão da Mulher Advogada vários grupos de trabalho, defendendo um grupo na defesa de prerrogativas, outro grupo na defesa na questão dos direitos, né? Nós temos a cartilha, né, da mulher advogada, de defesa da mulher advogada, e a gente trabalha o estado inteiro. Infelizmente, veio a pandemia, né, o ano passado, e a gente está trabalhando através de lives, de cursos, de formação, para orientar a advogada dos direitos, né, que ela tem. Pessoal, muito importante o relato da doutora Isabel, e eu acho que, em função de vários casos que ela relatou, a gente tem também duas visões aqui hoje, né? O lado da advogada, que a gente também tem uma engenheira aqui no setor elétrico, vai falar um pouquinho dessa experiência dela, mas acho que é importante também a gente ouvir um relato de uma pessoa super talentosa, competente, assim como colocou a doutora Isabel, que a mulher também não pode ser confundida pela sua competência, nem pela idade, né? Então, eu chamo aqui para falar um pouquinho dessa história a doutora Bárbara Rubim, que é advogada. Doutora Bárbara. Obrigada, doutora Marina. Primeiro, queria cumprimentar todo mundo que está aqui com a gente. Para mim é um prazer estar nessa mesa. Acho que esse tema é de extrema importância. Eu trabalho no setor elétrico já tem 10 anos e comecei no setor elétrico muito jovem.
também. E acho que é muito comum que a gente perceba, e é um setor, inegavelmente, é um setor que é dominado por um público masculino, que não necessariamente, né, gente, é importante dizer, isso não significa que necessariamente é um setor que vai ter mais preconceito ou que a gente vai enfrentar mais dificuldade, mas é a realidade que a gente tem hoje, né, ou é o que a gente sente muitas vezes dentro do setor. E acho que ter essa oportunidade de fala, essa oportunidade de expor isso é extremamente importante, porque o que a gente... Eu me lembro quando eu comecei no setor, né, assim, 2011, 2012, participando dos eventos, era muito raro ter alguma outra mulher participando no evento que não fosse eu, e já era, na verdade, raro ter mulher nas palestras, assim, presentes, que dirá, então, com alguma posição de destaque, recebendo aí algum espaço, efetivamente, para expor suas opiniões, expor suas perspectivas. Até um caso, né, assim, eu lembro quando eu comecei, que eu trabalhava no Greenpeace ainda na época, era muito comum, toda vez que eu chegava numa reunião, era muito comum as pessoas acharem que ou eu era estagiária, ou eu era filha da pessoa que estava comigo. E eu fico pensando assim, gente, que tipo de pessoa, né, vai levar a filha do meu tamanho para uma reunião, né, assim, eu nem uma criança. E apesar de hoje eu me lembrar disso, né, assim, com até tentar trazer um pouco de humor para ressignificar, acho, essa experiência, né, ao longo dos anos, era muito absurdo na época. E eu tenho acho que tem várias coisas que a gente pode dizer sobre isso, mas acho que a principal mensagem aqui é que, né, assim, o preconceito ou uma atitude discriminatória, ela pode estar em qualquer pessoa, ela não necessariamente está só num homem. É muito comum também que, até por um viés subconsciente nosso de mulher, a gente às vezes valorize mais a opinião de um homem do que a opinião de uma colega nossa, né, de outra mulher. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente ter em mente. O segundo ponto importante é que o fato de que muitas vezes não é você que está tendo aquele preconceito, ou não é você que está tendo aquela atitude, ou aquela atitude não é direcionada a você, seja você homem, mulher ou qualquer outro gênero com o qual você se identifica, opção, não impede também que você tenha um papel ativo de pontuar aquilo e de pedir, de fato, que alguma coisa seja feita. Tem uma foto muito icônica, eu diria, assim, né, para minha carreira, pelo menos, que é a foto do dia que eu tomei posse no Conselho de Administração da Absolar. E a foto é bastante chamativa porque eu sou a única mulher, né, entre ali, mais de 20 pessoas da foto. Mas uma coisa que me deixou muito feliz, eu diria, obviamente não é pelo fato de eu ser a única mulher na foto, mas pelo fato de que quando a foto foi postada, houveram muitos comentários das pessoas pontuando que poderíamos ter outras mulheres, né? Assim, já temos mulheres de destaque, de competência, ocupando espaço. E até mesmo no Conselho da Absolar, por exemplo, hoje a situação já mudou. Hoje a gente tem outras conselheiras mulheres também. Então, acho que isso é uma evolução muito importante que a gente tem feito, mas falar sobre isso é importante. Por mais que a gente ache, né, muitas vezes dentro do círculo que a gente vive, que a situação está superada. Ela não está superada. E acho, de novo, né, ressaltar a importância desse bate-papo que a gente está aqui para a gente trazer consciência sobre isso e dizer que esse tipo de conduta ele pode parecer muitas vezes inofensivo ou engraçado, mas eu compartilhei no meu Instagram há alguns meses uma coisa que aconteceu comigo no evento, que eu estava numa mesa redonda virtual, e eu era a única mulher palestrando. E eu era a única pessoa da mesa que o moderador era incapaz de lembrar o nome. Todos os homens, ele se referia pelo nome e eu era menina. E isso não é coincidência, né, gente? Vamos ser honestos, assim. Até porque no mundo virtual, o seu nome fica do lado da sua cara na tela, né? Então, a pessoa não precisa de muito esforço para conseguir falar, se dirigir a você. Mas quando eu postei aquilo, eu recebi inúmeras mensagens de mulheres que ou tinham passado pela mesma coisa, ou falavam, né? Poxa, se você, que de certa forma já é mais conhecida no setor, passa por isso, imagina como é que eu, que muitas vezes acho que eu tô sozinha nisso, vou conseguir lidar com esse tipo de situação, ou vou conseguir passar e superar esse tipo de situação.
Então, acho, de novo, é importante, e aí eu quero aproveitar e super enaltecer, né, a iniciativa mesmo da Rede Messol, assim, que acho que tem muito um papel de... Eu sou muito menos ativa do que eu gostaria e do que eu deveria ser, mas acho que tem um papel muito importante de lembrar que a gente não está sozinho, né? E acho que esse é o primeiro passo para que a gente também crie a coragem de falar quando essas situações acontecem. Babi, muito lindo, fico feliz de ouvir esse relato seu. Às vezes a gente fala doutora Bárbara, doutora Marina, mas é porque para a gente trazer essa competência para o nome, como se precisasse, né? A gente sabe que não precisa, então você é uma querida, competente, então eu me sinto à vontade de chamar de Babi, assim como todas aqui. Às vezes, quando chamam doutora Marina, eu acho que estão até me xingando. Mas desculpa, às vezes é questão de hábito mesmo, a gente trazer essa competência para o nome aqui. Mas super importante trazer essa consciência que você relatou. Eu lembro quando você colocou isso lá na rede MSOL e todas te apoiaram, porque mexeu com uma, mexeu com todas. Então, parabéns, muito obrigada, muito feliz de você estar aqui conosco. E aí, aproveitando esse gancho, vou passar para a doutora Aline, que é a presidente da rede MSOL, para fazer esse relato bonito aí para a gente e contar um pouquinho dessa história, como que nós, mulheres, podemos repudiar isso. Doutora Aline, eu vou tirar o doutora, né, Aline? Por favor, querida. Eu não sou advogada, mas eu sou doutora em energia solar fotovoltaica. Então, muito obrigada, Marina, pelo convite. Ricardo, também por abrir esse espaço para essa discussão, que é tão importante. Obrigada também a todas as mulheres maravilhosas que estão aqui nos inspirando e fazendo essa conexão que é tão importante, né? Fico muito feliz com o depoimento da Bárbara e também de mencionar a rede. O papel da rede é exatamente esse. Eu não sou diretora, eu sou uma cofundadora. Nós nos organizamos entre 5 cofundadoras e a gente também, como organização, né, a gente tentou vincular essa organização, essa governança através de grandes 5 núcleos, né? Que é a questão promover, conectar, apoiar, informar e organizar. Então, por que a gente fez esses 5 núcleos? Porque a gente viu a necessidade das mulheres do setor. Quando a gente fez uma análise, um questionário inicial, lá em final de 2019, 81% das mulheres que responderam o questionário disseram que tiveram algum tipo de assédio no setor. E isso é muito alarmante, 81%. Esse formulário que nós fizemos em 2019, quando a rede estava sendo constituída, né, foi um questionário aplicado para poucas mulheres, 143 mulheres, e foi dentro mais do viés do contexto e das conexões que nós mesmos tínhamos, né, nós 5. Mas agora nós fizemos um novo questionário, que foi um projeto em conjunto com a GIZ. Ela patrocinou parte desse projeto e a gente fez um questionário mais completo para avaliar isso. Nós também estimulamos a Greener dentro das suas avaliações, avaliar quantas mulheres participam, para a gente poder começar a fazer essas comparações, se de fato as nossas ações estão beneficiando outras mulheres. Porque quando a gente analisou os dados, a gente ficou muito perplexa. Como eu acabei de falar para vocês, 81% sofreram algum assédio. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso. E por isso a gente tem vem se esforçando muito para intensificar as ações da rede. Eu sou a coordenadora do Grupo Promover e nós temos diversas ações, como estamos elaborando cartilhas de boas práticas para eventos, para concursos públicos, para entrevista de trabalho, para que não ocorra esse assédio, como a Bárbara falou, que muitas vezes ele já está tão intrínseco na nossa sociedade, está tão normalizado, para que a gente faça, falar tais coisas, chamar a Bárbara de menina ou de garota, está sendo algo pejorativo. Não faça isso, né? Convide mais mulheres, vamos tentar mudar essas condições que estão tão pré-estabelecidas dentro da nossa sociedade, tão normalizadas, vamos mudar para que a gente se sinta melhor como indivíduo, como todos, né? Dentro da universidade, eu sou professora do curso de Engenharia de Gestão de Energia, e até hoje, assim, eu dei 8 anos aula na PUC,
agora eu já estou 3 anos na URGS, na Federal, eu trabalho 20 anos no setor e eu tive pouquíssimas alunas mulheres, né? Até hoje, aqui na URGS, das 8 turmas que eu já tive, eu só tive uma aluna mulher, né? Então, como que a gente pode mudar isso, né? O que isso impacta? Dentro da universidade, nós temos, a gente aderiu ao programa He4She, que é um programa internacional que também trata dessas questões de assédio e todas as questões contra a mulher. E a gente vem atuado fortemente, também foi feita uma análise sobre isso, e mais de 50% das docentes e das discentes, ou seja, professoras e alunas, também sofreram assédio. Eu sofri vários, eu não vou agora elencar eles aqui, porque vocês já estão elencando, e isso é muito triste, a gente precisa mudar essa realidade. A rede vem com esse papel de tentar apoiar essas mulheres, conectar. Eu fico muito feliz que ali na rede a gente está tendo isso. As mulheres do setor, é o primeiro canal delas se comunicarem. A própria Marina, na semana passada, me mandou mensagem. Então, eu acho isso fundamental. A gente está realmente para isso, a gente precisa da ajuda de todo mundo e a gente quer realmente promover, né, as mulheres no setor e de uma forma que a gente preserve a equidade de gênero. A gente não vai ser igual, nós somos diferentes, né? Eu relatei na última semana alguns episódios que passaram comigo em relação à maternidade, e isso não vai acontecer com o homem, porque não é o homem, né, que vai ter a licença maternidade. Pode ser que nós tenhamos no futuro uma licença maternidade mais equitativas, vamos dizer, mas no momento não. Então, essa saída do mercado de trabalho para a mulher e o retorno gera muitas angústias, muitos assédios ocorrem em relação a isso, e eu espero que com a rede e com essas conexões e esses momentos como o de agora, a gente consiga minimizar e passar para uma transição energética juntamente com uma transição diferente da nossa sociedade em relação à mulher. E última coisa que eu gostaria de relatar, nos estudos que a gente vem fazendo do He4She na universidade, a gente também vê, e isso também é uma frente muito importante do feminismo, que é a questão da interseccionalidade. Então, a gente tem problemas de gênero e que são diferentes para mulheres que têm raças diferentes, que são diferentes para mulheres que têm rendas, que são de condições diferentes de renda. Então, isso também tem que ser considerado, porque a gente aqui está tendo essa possibilidade de fala, que para muitas mulheres não tem essa abertura, não tem essa possibilidade, infelizmente. Muito obrigada, Marina. Muito obrigada, um relato maravilhoso. Essa questão das classes sociais, é importante a gente trazer isso para a nossa classe. Imagina a gente que tem um nível de escolaridade, né? Estamos numa classe legal, isso acontece, imagina numa classe baixa. Então, a gente tem que repudiar todo tipo de violência. Eu acho que o nosso bate-papo hoje vai servir, inclusive, como exemplo para todas as mulheres. E mexeu com uma, realmente mexeu com todas. Vamos ouvir um pouquinho agora, sem ser só advogada falando, mas a Tatiana Silva, que é engenheira do setor elétrico, contar para a gente um pouquinho do que ela já vivenciou sobre isso. Tati, por gentileza. Boa noite para todo mundo, né? Gostaria de agradecer aqui o convite. Eu acho esse momento assim um pouco vivenciado em outros locais. No setor ele é predominantemente masculino, né? Eu não estou aqui há tanto tempo quanto a Babi, quanto a Marina, quanto a Aline. Estou no setor faz 2 anos e é até bom, eu acho, né? Para fazer um paralelo dessa transição, como é que está sendo. Eu sou engenheira civil, então eu já vim de um ramo que é bem preconceituoso também. Dá para sentir isso até na própria faculdade, igual a Aline colocou, poucas mulheres fazendo a engenharia civil. E tinha muito exemplo na faculdade mesmo que o professor dava, né? Você sentia muito preconceito de professores. Então, ouvia muita piadinha, alguma coisinha, sabe? Falando de mulher. E todo mundo da classe predominantemente masculina, todo mundo dando risada, e as mulheres se sentiam, de alguma certa forma, ali muito oprimidas. Quando ia reclamar para a faculdade, alguma coisa nesse sentido, o coordenador era homem, e ele também dava como é que eu posso dizer? Não dava tanta relevância para o que acontecia em sala, né?
E na construção civil eu senti muito disso também, né? Às vezes você ia reclamar do comportamento de algum colaborador em obra. Olha, me assediaram na obra, né? A gente sabe que tem vários tipos de assédio, né? Às vezes um fio-fio mal encarado já é um assédio e você não gosta, você se posiciona, aí você ouve que você está de TPM, né? Então, assim, a mulher, ela não tem direito à fala em nenhum momento, nem para se defender. E se ela vai reclamar para alguém, né? Se ela vai reclamar para um superior, por exemplo, a gente sente que é sempre, de alguma certa forma, passado um pano, né? Como o pessoal costuma dizer. Então, entrando no setor, já aconteceu comigo, por exemplo, de ir numa visita técnica acompanhada de um outro engenheiro, e a pessoa que ia nos receber quis perguntar, assim, meio que na surdina para esse outro engenheiro, se eu só tinha entrado na empresa por cota, né? Como se fosse assim, na empresa precisa ter uma cota de mulheres, porque ele não acreditava que mulher era capaz no ramo de engenharia. E esse colega, ele ficou bravo, porque ele me conhece, ele também tem essa postura igual do Ricardo, né? De valorizar as mulheres, de fato enxergar a competência, enxergar toda essa questão. E ele me contou na visita e parou a visita. A empresa não quis atender aquele cliente por conta desse desentendimento. Porque foi um clima muito desagradável, assim, que não tinha como continuar a visita. E nesse caso, assim, a gente acaba se sentindo, de uma certa forma, assim, sem saber o que fazer, como lidar com isso, né? E eu hoje participo da Rede Missol, né? Atuo no núcleo organizacional com a Aline, e eu falo para a Aline, eu aprendo muito com ela, aprendo muito com a rede, por quê? Às vezes a gente sofre algum tipo de assédio e nem sabe reconhecer que aquilo é um assédio, né? Então, eu, por exemplo, hoje eu tenho 24 anos, mas quando eu entrei para o ramo da engenharia, eu tinha 17. Então, às vezes, a forma como alguém fala com você, a forma como alguém te olha, tudo isso é assédio. E se você não sabe reconhecer, você não sabe nem como passar isso para outra pessoa ou que atitude que você toma. Então, assim, é muito preocupante essa questão. Eu acho que é super relevante, super importante. E queria agradecer a Aline também dessa questão de estar atuando com a rede, né? Eu estou falando dela porque ela está aqui, mas as outras cofundadoras também são excepcionais. Realmente está se formando um grupo, né, de mulheres apoiando umas outras. E eu acho muito legal essa questão de a gente estar aqui comentando sobre isso hoje. Obrigada, Tati. Pessoal, eu queria trazer também uma história para vocês de uma quase advogada, a Luana. A gente sempre fala doutora porque no meio jurídico, apesar da gente utilizar esse termo respeitoso, mas ela é uma pessoa super competente também, está quase formando em direito. Luana, conta um pouquinho da nossa história para você e o que você passa de dificuldade por, às vezes, não ser uma advogada, se já aconteceu algum tipo de violência contra você nesse sentido, querida. Boa noite, Marina. Muito obrigada pelo convite. Que honra estar lajeada por profissionais do setor. Gente, eu estou aqui ouvindo a Babi falar, a Aline. Eu acompanho vocês há tanto tempo e é muito bom poder estar aqui compartilhando essas histórias. Eu venho de um cenário um pouquinho diferente, até um privilegiado, eu diria. Por que privilegiado? Porque eu estou no setor há quase 3 anos e desde a minha introdução do setor, eu venho tendo acessos e sendo cuidada por mulheres de setor. Eu integro a diretoria da Associação Nacional dos Consumidores de Energia e nós temos uma presidente e uma vice-presidente. E a associação ela foi constituída, ela nasceu de forma estratégica justamente para viabilizar esse espaço para mulheres. A paridade já é uma realidade desde o início da associação. Mais de 50% dos nossos cargos já são ocupados por mulheres. E eu achei ótimo o relato da engenheira, porque nós temos uma engenheira na associação que ela constrói linhas de transmissão. E a imagem dela, quando você olha para ela, ela é pequenininha, magrinha. Quando ela chega na obra com a equipe dela, dificilmente acham que ela é engenheira. Ela sempre dá aquele reforço, ela sempre se apresenta. Claro que com o tempo isso vai sendo construído, essa imagem vai sendo desmistificada,
o setor elétrico ainda é majoritariamente masculino, a gente sabe que causa estranheza, e eu acho que o combate é justamente o que está acontecendo aqui hoje, é viabilizar espaço, é dar voz a mulheres, são mulheres que puxam mulheres. É justamente o que está sendo promovido aqui hoje, são mulheres puxando mulheres. E apesar de ser um cenário, eu digo privilegiado, porque a gente sabe que não é a maioria, mas não totalmente isento. Eu nunca passei um preconceito por não ser advogada ainda, Marina, mas normalmente eu passo a seguinte situação: eu tenho que provar que eu sei muito mais do que eu teria se eu fosse homem. Ou do cliente querer me explicar alguma coisa muito óbvia, que eu sei, ele sabe que eu sei, mas ele quer ouvir, ele quer que eu explique o básico do básico para ele poder ir construindo essa confiança. Eu imagino que todas que vocês estão acenando, vocês também já passaram por isso. Eu acho que o nosso maior desafio hoje, é não incentivar aquela concorrência feminina que a gente escuta muito. Quem aqui nunca ouviu uma piadinha ou não tentam jogar uma contra a outra? Não sei por que essa história vende, né? Mas as pessoas gostam de colocar mulheres do setor elétrico uma contra a outra. Às vezes a gente nunca se encontrou ou só se encontrou em evento e estava tudo bem, foi aquele evento bacana, a gente construiu parcerias, e as pessoas gostam de ficar cutucando, comparando, na verdade, que eu não vejo fazerem isso com homens. Então, eu vejo incentivarem muito uma rivalidade feminina que não existe. Como eu relatei, eu venho de uma construção feminina, de mulheres empoderadas. E são mulheres que constantemente buscam incentivar outras mulheres. O movimento, sim, elas existem. Para mim, é um movimento político extremamente relevante. Acho que ele foi o pontapé para muita coisa. A nossa maior referência jurídica no Brasil hoje em direito de energia é uma mulher, o que para mim é um marco muito importante também. Você tem quem se espelhar. Nós possuímos cada vez mais juristas, mulheres na área, mais engenheiras, a gente abre caminhos para essas gerações que estão vindo. Eu acho que ainda é muito comum, quando a gente fala sobre o direito de energia, as pessoas não entenderem bem o que você faz. Elas ficam naquela dúvida, se você é engenheira, se você é advogada, como que é a sua atuação, e as mulheres não se espelham muito nisso pela falta de referência. Agora, quando eu consigo apresentar uma doutora Marina, a doutora Bárbara, quando ela vai lá e mostra que é possível, quando ela abre o caminho, fica tudo muito mais fácil. Eu só estou na área de energia hoje porque 3 anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer uma advogada de energia que me mostrou o caminho. Eu tive a oportunidade de estar numa associação que me mostrou o caminho, que me permite ter acessos e estar em locais majoritariamente masculinos, mas com muito respeito. Um outro local que eu acho super curioso, que a energia está bem relacionada, é o agro. E é outro espaço majoritariamente masculino. Eu integro o conselho da FIEG, Conselho Temático do Agronegócio, pondo a cadeira de energia renovável. E se você olhar a figura do conselho, eu acho que são 92% homens, e foi muito bem recebida. A partir do momento que a gente comprova que sabe do que está falando, que você vai entregar um serviço de qualidade, que você não é só a imagem do feminino, do jovem, do roxinho que eles falam, a gente conquista respeito. Então, o que eu gostaria de deixar como recado para todas as mulheres que têm interesse em entrar no setor é que continuem, estudem bastante, busquem frequentar esse tipo de espaço que está acontecendo aqui hoje, esse tipo de contato, esse network, que tudo fica mais fácil, e a gente conquista respeito mostrando conhecimento e entregando qualidade. Luana, muito obrigada, muito relevante todas as questões que você tocou. A questão da rivalidade entre mulheres não pode existir. Eu acho que uma mulher puxando a outra, uma mulher levantando a outra. Agradeço todas vocês aqui estarem juntas numa mesma causa, para a gente ser o exemplo e mostrar para todo mundo que já sofreu isso, ou que venha sofrer no futuro, que a gente, mais forte, a gente consegue um poder que os homens nem conhecem, né, Ricardo? É um poder sobrenatural dessa união da mulher. A mulher, ela é parceira, ela é carinhosa, o local de trabalho fica mais bonito, chega uma plantinha, chega uma florzinha, chega um coraçãozinho. E eu acho que a gente se unindo e falando dessas questões importantes,
é extremamente importante, principalmente no direito de energia, né, para a gente trabalhar nesse ramo, o setor elétrico, como você colocou, e a Babi também, e essa questão aí que a gente não vê um homem falando de outro homem, a gente também tem que parar com essas questões do setor de fofoca, de rivalidade, e colocar a competência junto com a humildade, junto com a sabedoria ali, junto com essas mãos dadas para a gente alçar voos maiores ainda. Então, acho que esse seria o recado aí, e que o espaço, o mundo, o planeta, do jeito que ele está tão transformador, as coisas elas já estão tão rápidas, né? A gente em pleno século XXI que não tem nenhum espaço para nenhum tipo de violência mais, principalmente a violência contra a mulher. Eu acho que esse seria o nosso principal recado aí, cada uma com a sua história. Agradeço a todas aqui de coração, e em especial o Ricardo aí, com as suas 5 mulheres, com essa mão linda, cheia. Muito obrigada a todos. Me permitir aí finalizar, me pedir desculpas, né, por ter caiu aqui a internet, isso acontece, está participando, pedir desculpas e agradecer, sabe, agradecer, infelizmente, né, não pude completar aí a minha fala, mas aqui eu quero deixar um recado, sabe, nós temos aí, né, a Comissão da Mulher Advogada, nós temos 62 mil advogadas em Minas Gerais, tá? Nós somos a metade, praticamente a metade das advogadas, né? E como eu disse anteriormente, nós conquistamos em dezembro, agora, no Conselho Federal, a paridade, que seja, nós vamos ter agora, na próxima eleição, esse ano, a paridade, 50-50, né? Nós vamos poder ocupar espaços na diretoria do Conselho Federal, nas diretorias das seccionais, dos conselhos, das subseções. Então, a nossa luta não foi em vão. Até agora, nós conquistamos 50%, que nós não tínhamos, nós tínhamos 30%. E olhe lá, hein? E olhe lá. E nós pagamos a metade da conta. Nós pagamos a metade da anuidade, e graças a Deus nós conquistamos. Eu quero dizer para a Luana, ela falou a respeito de estar da comissão, nós temos a comissão do agronegócio, e ela será bem-vinda se ela quiser participar da comissão da OAB, como membro, e está integrando conosco lá a comissão. Eu estou fazendo o convite para que ela possa participar conosco. Marina, eu gostaria de dizer para você o seguinte, faça um relatório para... de repente, a gente pode estar emitindo uma nota de repúdio, tá? Em nome da Comissão da Mulher Advogada, a seu favor. Através do e-mail, eu te passo. Nós estamos solidárias a você, tá? Solidárias de toda forma. Não só você, as colegas, estar com vocês aqui, aprendi muito, tá? Me coloco à disposição. Muito obrigada e boa noite. Nossa, Isabel, muito obrigada, querida. Eu que agradeço. Eu vou pensar assim nisso. Eu que agradeço, acho que todas já saíram aqui em função de compromissos. Ricardo, muito obrigada, viu? Um abraço às suas filhas, à sua esposa. Isabel, muito obrigada de coração, querida. Depois quero te conhecer pessoalmente. Até, pessoal. Até mais. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Gente, obrigada. Tchau, boa noite. Obrigada, Babi. Obrigada a todas.